Balanço do primeiro turno no Legislativo. Vamos ver que história foi essa, que tiro foi esse que aconteceu no Legislativo? Vamos começar pelo Senado. Eu achei esse gráfico aqui da Folha de São Paulo um dos mais interessantes, porque, ao mesmo tempo, ele mostra esse alarme do PL, o partido do Bolsonaro, como o partido com o maior número de representantes no Senado, mas também mostra um cenário que não é tão desolador assim para uma eventual vitória do Lula no Senado. Quer dizer, no sentido de compor e tentar fazer maioria. Explico. Vejam aqui nessa linha, interessa sobretudo essas duas linhas aqui, a da bancada atual, vejam aqui, bancada atual e nova bancada, tá? Vou focar nessas duas linhas aqui. Nós vemos que, de fato, o partido que compunha a maior bancada do Senado era o MDB, até então, e a partir do ano que vem será o PL, partido do Bolsonaro. Em seguida, tínhamos o PSD, que é o partido do Kassab, e que consegue e que tem uma tendência de compor com o PT. Veja, a gente vai ver isso. E agora, o segundo é o União Brasil, que é um partido que tem uma tendência maior a compor com o próprio Bolsonaro, é o partido do Moro, né? Em seguida, nós temos o PSD com 11, o MDB com 10, o PT com 9, o Podemos, que já é um partido também que vai compor com o Bolsonaro, provavelmente, o PP com 6, PSDB ainda conseguiu 4 senadores, PDT 3, Republicano 3, e aqui temos com um senador, Pró-Cidadania, PSC e PSB, certo? Uma coisa que é importante de ver, esse grafiquinho aqui, esse gráficozinho, partidos aqui mais à esquerda e mais à direita. Claro que a gente vê que mais à esquerda, só o PT, basicamente, né? Só o PT, basicamente, né? E mais à direita nós temos um monte. No entanto, analisando esse outro gráfico, bancadas de Lula e Bolsonaro no Senado. Ou seja, são composições possíveis no Senado. A gente sabe que o Lula governa com partidos que não são de esquerda, tá, gente? Tradicionalmente de esquerda. Então, se tomarmos o histórico do do PT, e de como ele também se comporta em suas alianças estaduais, a gente vê aqui que nessa faixa amarela, marrom aqui, temos uma coligação Bolsonaro com PL, PP e republicanos, coligação mesmo, portanto, governo, e uma tendência pró-Bolsonaro com PTB, PSC, Patriota, certo? E em vermelho nós temos a coligação Lula do PT, PC do B, PV, PSOL, Rede, tal, que tem aqui 11 senadores, é bem pouco, tá? Mas com uma tendência pró-Lula, ou seja, PSD PSD de dado, partido do Kassab, que tem uma tendência a compor com Lula, MDB e PDT, nós temos já uma faixa bem grande aqui e temos uma faixa de outros, tá? Então, assim, no Senado eu considero que o negócio não está tão complicado caso haja uma eventual vitória do governo do Lula, apesar de no Senado nós iremos encontrar figuras como essas daqui, ó. Missão aceita rumo ao Senado. Astronauta, essa figurinha aqui, o Marreco, essa figura aqui, Mourão,
e essa figura aqui Damares Alves. Quer dizer, por mais que tenha essas figuras todas e que deixou o cenário um pouco assim, caramba, o Senado tá um caos absoluto. Quando você olha nos dados mais friamente, você vê que partidos com uma tendência a compor com o PT também elegeram muitos senadores. Como eu disse, né, o PSD, o MDB e o próprio PT aumentou a sua bancada de senadores. Então, apesar de termos essas figurinhas, o Senado não me parece o maior problema. E aí, antes de eu passar a palavra para você, Luiz, eu vou querer ver aqui o que me parece ser efetivamente o maior problema do ponto de vista do legislativo, um problema um pouco maior do que o do Senado, que diz respeito à Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados ela ficou um pouquinho pior para uma eventual, por exemplo, vitória de um governo Lula, para a governabilidade. Explico. Vou mostrar aqui um gráfico, também um gráficozinho, que mostra a composição, a nova composição da Câmara dos Deputados, a partir de 2023. Vejam aqui a Câmara dos Deputados. Isso daqui, gente, ó, é o PL, é o partido do Bolsonaro. 99 deputados. É uma bancada gigantesca, tá? Bolsonaro elegeu, o partido do Bolsonaro elegeu muitos deputados, tá? Em seguida, nós temos a bancada do PT com 68, mas vejam que é consideravelmente menor, tá? 68, 99. Então, assim, a primeira bancada tem muito mais deputado do que a segunda do PT. Depois, nós temos o União Brasil, que é um partido que eu acho que vai ter uma tendência de apoiar pautas do governo Bolsonaro, tá? Depois nós temos o MDB, não, perdão, depois nós temos o PP, né, partido desse centrão, mas que é direitão, o MDB, que pode ficar um pouco lá e cá, o PSD também, esses dois aqui, o Republicanos, que para mim também é um partido que vai ser bem bolsonarista, tá? E aí o PDT apenas com 17, PSB apenas com 14, PSDB apenas com 13. Vejam que o PSDB e o PSOL quase empataram na Câmara dos Deputados, né? Então, quer dizer, é curioso esse processo, que o PSDB está ficando nanico e o PSOL está ficando um partido cada vez mais de expressão nacional, né? Uma boa tendência, pelo menos, né? Se é que podemos captar boas notícias disso tudo. E aqui outros partidos, PSC, né? PV, Patriota, Cidadania, Novo, PROS, o Novo não conseguiu nem a cláusula de barreira, ficou só com 3, né? Que bom. Enfim, temos esse cenário na Câmara dos Deputados. Vejam que é um cenário um pouco mais difícil para o Lula, se ele ganhar, de compor. Porque, de fato, se você somar aqui 99 do PL, 59 do União Brasil, 47 do PP, aí você pega aqui, ó, 41 do Republicanos, a Câmara dos Deputados, ela ficou uma Câmara desse centrão direitão que tem uma tendência a se coligar com o Bolsonaro. Que você achou desses resultados do Legislativo, senhor Luiz Barbosa? O senhor está com mudo, Luiz Barbosa. Tem que tirar o mudo. Opa, pronto. Agora sim. Agora sim, vamos lá. Agora vai. Cara, eu acho que você tem razão na análise. Eu acho que a situação na Câmara dos Deputados é muito mais complicada do que no Senado. Mas eu faria a seguinte observação. Acho que o que eu sinto mais assustador, talvez, nesse cenário todo, não é o quão difícil vai ser para um eventual governo Lula governar
caso o Lula seja eleito. É o quão vai ser fácil para um eventual governo Bolsonaro navegar caso ele seja eleito. Perfeito, Essa é a perfeito. minha maior preocupação. Perfeita colocação, Luiz. Perfeito, cara. Sintetizou. Exato. Sabe por quê? Porque, veja, o PL, é como você disse, ele é um partido do Centrão. No eventual governo Lula, pode ser que alguns candidatos do PL até votem com o PT em determinadas pautas. Entendeu? Exato, eles Eu acho que compõem. compõe, convence, quer dizer, dá-se um jeito, né? E ainda Sim, mais que o Lula tem uma habilidade política sim. muito elevada. Agora, o Bolsonaro eleito, ele vai ter uma facilidade muito grande, aí sim, de compor e de implementar pautas que ele não teve nessa última legislatura, tá? E eu digo isso primeiramente porque eu acho que boa parte desses deputados que entraram, caso o Bolsonaro ganhe, o Bolsonaro vai ter uma força muito forte, ele vai realmente, pelo menos num primeiro momento, dar muito as cartas, uma legitimidade muito forte, acredito que não vai mais haver também aquelas dissidências de primeira hora que ocorreram no PSL, quando o Bolsonaro foi eleito na primeira vez. Eu acho que o povo vai ficar mais fechado com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro vai ter uma facilidade muito grande de implementar suas medidas, que podem ser medidas que, de dentro da democracia, acabem cumprindo o papel de arruiná-la. Né? Exatamente, exatamente. É esse cenário que me preocupa, né? Numa eventual vitória, a gente tem, primeiro, né, o cenário que o presidente recém-eleito ou reeleito, ele retoma, né, no caso do reeleito, né, a cadeira com um grande com uma espécie de comoção popular, né? Ele volta, né? Ainda mais numa eleição polarizada, disputada, acirrada. Então ele volta, né? Essa coisa meio que nos braços do povo, né? E com essa Câmara composta, cara, ele vai passar a boiada. Aí sim a boiada vai passar, né? É por isso que é tão urgente fazer campanha e evitar a reeleição desse cara, né? Dada essa composição de Congresso, a do Senado menos preocupante, mas eu também faço a mesma observação sobre o Senado. Eu acho que num eventual governo Bolsonaro, aquele Senado que é mais, né, tende a ser mais maleável, uma eventual negociação com o PT, com o Lula, né, também vai ser muito maleável com o Bolsonaro. Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.